gente está vivendo um momento agora muito importante, né, de uma nova fase que está começando do programa, que é uma fase que retoma um conjunto de experiências que a gente já vinha praticando, já vinha desenvolvendo no Cultura Viva, que são, por exemplo, por um lado, a gente adotar um instrumento mais simples para o financiamento e o fomento aos grupos, que seria através de prêmios, né, e de um mecanismo que não seja tão amarrado como os convênios, e por outro lado retomar uma rede de cultura digital, retomar uma rede de formação, retomar um conjunto de ações transversais que são muito importantes para esse conceito de trabalho em rede que o programa Cultura Viva constituiu tão bem e que é tão importante. Recentemente a gente estava numa discussão sobre os rumos, os desafios do programa Cultura Viva com o professor Albino Rubim lá na Bahia, e o Albino falava uma coisa que eu acho que sintetiza um pouco desse grande desafio que nós temos. Um dos grandes desafios que o programa tem é construir instrumentos jurídicos adequados à realidade da cultura, a realidade dessas culturas populares, da cultura comunitária, dessa perspectiva de quem faz o trabalho social com a cultura, dessa perspectiva de quem tem esse desprendimento de desenvolver ações culturais em todo o território do país e que o Estado brasileiro antes não conseguia chegar. A gente conseguiu chegar, mas os instrumentos são os errados. Os instrumentos não são os instrumentos adequados para a gente fazer. Então agora, essa nova fase, ela precisa vir junto com novos instrumentos jurídicos. Então, a Lei Cultura Viva vai ser importante porque ela é um normativo, né, uma regulamentação da lei, vai permitir que a gente possa facilitar essa relação entre o Estado e a sociedade. Por outro lado, o marco legal das organizações da sociedade civil também vai nos ajudar, né, nesse destravamento dessas relações. Então, assim, nós precisamos reconhecer que o fazer cultural no Brasil hoje, ele precisa contemplar outros instrumentos jurídicos que não estavam previstos. E é assim que o Estado brasileiro vem se modernizando, é através da demanda da sociedade, é através da movimentação desses segmentos sociais. E quando o governo Lula inaugura um processo de atender uma base social na área da cultura, que um extrato social que historicamente não era atendido, ele precisa se desafiar a pensar, né, nesses instrumentos e nessas normativas que nos permitam trabalhar com a especificidade desses grupos, que não têm uma experiência em execução de convênios complexos com prestação de contas, que não têm uma experiência nessa parte burocrática. E aí a gente vai poder se dedicar o que é o bom do fazer cultural, que é a gente se preocupar com as atividades culturais, com o conteúdo, com o acompanhamento dessa rica produção, dessa criatividade que vem se expressando. Uma comparação que a gente fazia, que é bastante ilustrativa disso, é a gente pensar que, bom, durante muitos anos o Estado brasileiro fez políticas para o agronegócio, um modelo de desenvolvimento do campo que é de grandes extensões rurais. Quando ele começa a fazer políticas para a agricultura familiar, ele precisa desenhar instrumentos adequados para a agricultura familiar. Na cultura nós não fizemos isso. A gente está trabalhando com os pequenos, com os grupos de cultura popular e tradicional, de toda essa diversidade, com os instrumentos, né, dos grandes produtores culturais, das grandes produtoras, que acabam inviabilizando. O próprio repasse de recursos coloca essas entidades em situações delicadas. Então eu diria que o Cultura Viva hoje ele está passando por esse processo de atualização, né, tanto de discussão dessas questões quanto também de uma atualização programática. Em que sentido? Né, da gente incorporar o tema da cultura digital com um conteúdo, com um sentido muito importante da democratização dos meios de comunicação, com a ideia da promoção dos direitos humanos, com a ideia da promoção da diversidade cultural como temas centrais que organizam a atuação de um programa que é livre, que promove essa perspectiva muito aberta de todo mundo trabalhar com os conteúdos que bem entender, que bem achar adequados, mas que tenham grandes eixos, diretrizes norteadoras que vão ser comuns a todas essas entidades e a todos esses grupos. Porque nós achamos que é importante também que essa rede ela se fundamente e se articule através de grandes conceitos-chave que vão integrando esses pontos em rede. Então eu acho que basicamente é isso que está colocado e a gente imagina que vai conseguir ampliar e fortalecer muito mais o programa daqui para frente.
Lá nos pampas da África, entre aldeias distantes, caminham mulheres e homens aprendendo e ensinando as histórias do seu povo. São os griões. E quando os griões chegam nas aldeias, as crianças, os jovens, os velhos, os aprendizes e os educadores entram na roda e está aberto o ritual do contador de histórias.
conhecimento válido. E mais que válido, ele é um conhecimento necessário, porque ele diz respeito à construção da nossa própria humanidade. E não só a humanidade do povo brasileiro, esse caldo de cultura que juntou gente de todo mundo, mas para a humanidade do planeta. E por que isso é fundamental? Porque aqui, nesse canto do mundo, não só o Brasil, mas em toda a América, se reúnem todas as humanidades. Nem cabe dizer como foi esse processo de junção dessas humanidades todas. Mas reparem, e não é a floresta mais bonita, não é a floresta mais diversa, mais complementar? Aqui a gente tem gente de todo o planeta. E isso é bom, porque aqui a gente pode aprender. Mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas todos que nós temos e que não podemos negar, a gente pode aprender a construir um outro padrão de humanidade. Quando isso vai acontecer, não sei. Mas tem que acontecer já, um processo de início disso. Quando vai se resultar, no que vai resultar, não interessa. O que interessa é o processo.